Olá, bem-vindos ao meu canal. Bora planejar o mês de dezembro? Como vocês puderam ver, o tema deste mês é oriental, inspirado nos templos japoneses. Os materiais que eu vou usar incluem a aquarela, pincéis, caneta nanquim, caneta dourada, régua, caneta tinteiro, brush pen e carimbos. A capa desse mês é uma das mais complexas que eu já fiz neste canal. A paisagem é de uma moça japonesa se dirigindo a um templo. E para me ajudar, eu usei o carimbo da moça japonesa, carimbo que eu comprei na Shopee há uns tempos atrás, e um carimbo de bambu. Esses foram os carimbos que eu usei basicamente na capa. Eu tive que passar a caneta por cima, né, de alguns detalhes desses carimbos, porque eles ficaram um pouco definidos e bem clarinhos. E aí talvez não desse para ver na câmera, ou até mesmo a olho nu ficasse meio esquisito. Eu até tentei carimbar a menina uma segunda vez por cima, porque teve uma parte que ficou bem falhada, mas não deu muito certo não. Mas eu segui mesmo assim e achei que no final não fez tanta diferença. Em uma outra página, que eu vou carimbar ela de novo, vai ficar muito melhor e mais definido os desenhos das flores, né, que tem nesse kimono dela. Um adendo. Eu comecei carimbando, né, essas partes e depois eu fui fazer o resto do desenho. Não ter pintado a grama e o céu que estão atrás do bambu antes de carimbar o bambu, porque aí depois ficou muito mais difícil preencher os espaçozinhos entre eles para pintar. E sendo que eu pintei eles primeiro, sabe? E eu usei aquarela. Tudo bem que não é um papel adequado para a aquarela. Então ele não, se você passar um pincel molhado e depois na tinta de novo, dificilmente ele vai conseguir mexer nesse pigmento. Mesmo assim, eu tive uma certa dificuldade para pintar entre os bambus, né? Para pintar tanto a grama quanto o céu. Inclusive, o céu foi algo que eu esqueci completamente. Só depois, assim, que eu já tinha feito uma parte bem grande dessa pintura, que eu lembrei que eu precisava pintar o céu também. Então, talvez tenha sido isso, que por isso que eu não planejei pintar antes, porque eu não tinha parado para pensar no céu, né? Na esquerda, eu fiz. Era para ser uma árvore de sakura. Então, eu achei que ficou mais ou menos. Causa exatamente do papel. Embora os blocos que eu fiz no começo, antes de tentar fazer as flores, ficou bem legal. Ao mesmo tempo, era para elas ficarem mais. Como eu posso explicar? Mais. Menos duras. Era para ficar uma coisa mais suave nas bordas. E com esse papel sulfite, eu não consigo esse efeito, né? Mas foi uma escolha que eu fiz, não fazer essa pintura num papel de aquarela, e sim direto no papel do bullet. E não me arrependo, tá? Eu gostei do resultado. Óbvio que num papel de aquarela eu poderia ter conseguido um resultado bem melhor, mas são escolhas. E eu tô tranquila com a escolha que eu fiz. Eu peguei para fazer essa paisagem duas referências. Uma do Google e outra de um canal que eu não vou lembrar agora, vou ver se eu consigo achar e colocar nos comentários ou em algum lugar. E aí eu meio que misturei os dois, adicionei alguns outros elementos e aí o meu ficou assim. A minha maior dificuldade, acho que nessa paisagem, foram tanto a ponte, que a perspectiva tá me pegando muito, e o templo, que eu nunca tinha desenhado um templo antes. E aí eu fui ver como é que faz. Eu fui ver referências de fotos, de desenhos e entender mais ou menos como é que faz isso. Depois de
Eu fiz um sketch que tava meio esquisito, e aí depois eu fui ver vídeo pra ver onde é que eu tava errando. E no final eu gostei do resultado, eu consegui consertar, deixar deixar os ângulos e o formato, na verdade, né, do templo do jeito que eu queria. Agora a outra página. Eu tentei escrever dezembro com uma caneta de caligrafia. Eu pensei muito, assim, qual era a fonte que eu queria. E aí, eu, testando algumas coisas, resolvi pegar essa caneta que eu comprei também na Shopee, mas ela... Acho que eu não fiz unboxing dela aqui pra vocês. Mas eu comprei faz um tempinho já. Treinei um pouco, tudo. Mas, claramente, eu preciso treinar mais. Então, eu peguei essa caneta com uma tinta verde que eu tenho. Verde não. Com uma tinta vermelha que eu tinha. E aí fui escrever o título dezembro, né? E eu não prestei muita atenção no tamanho da margem que eu tinha. E eu acabei que a letra começou de um tamanho e ela estava caminhando para outro tamanho no final, né? Ela estava ficando maior. E aí eu fiquei meio frustrada, peguei outro pedaço de papel sulfite mesmo, de 75 gramas, e fui fazer o título de novo, tentando prestar mais atenção nessa questão do tamanho. E aí, quando ficou num resultado que eu achei razoável, eu colei no caderno. Depois disso, teve outro erro, que eu ia fazer o calendário com um outro tipo de carimbo. E aí, não sei, deu alguma coisa errada, eu já nem lembro mais. E aí eu colei um papel por cima e colei esse outro formato, que é em formato de caixa mesmo, que já vem os espaços ali, tudo definidinho. Ao lado, só voltando, esse tipo de caligrafia que eu fiz é um estilo gótico. Na verdade, de maneira geral, eu gosto das caligrafias medievais. Voltando agora para o calendário.
Além desse carimbo do calendário que eu coloquei, eu carimbei um leque do lado esquerdo, Best Wishes do lado direito e voltei com o bambu. Tava faltando alguma coisa? E aí eu coloquei ele ali embaixo. O leque eu pintei basicamente com aquarela e usei a caneta dourada para fazer o centro da flor. Fiz na parte de baixo dois espaços, um para foco, né? O que vai ser o meu foco desse mês. E importante que são acontecimentos ou eventos que eu ache que mereçam algum destaque. A página mais simples que eu fiz esse mês é essa. Eu fiz o layout de resenha de apenas um livro, que eu vou ler este mês, que talvez seja o próximo vídeo que eu vou mostrar, tá? Até para testar se esse formato de resenha vai funcionar para mim e vai funcionar para os livros que eu quero ler. O quadrinho é para eu colocar, é para eu imprimir a mini capa do livro ou desenhar, não sei ainda, tô decidindo. E aí eu coloquei a sinopse. E aí eu vou dizer os pontos fortes e fracos. E ao final dar uma nota com minhas impressões gerais sobre o livro. Eu usei o carimbo do bambu de novo, porque ele é fácil e ele é fácil de pintar, ele é fácil de carimbar, ele ocupa mais ou menos, né, um espaço. Então, eu achei que ficou suficiente para esse layout. Talvez ficou meio vazio, pensando agora. Talvez. Mas foi o que eu quis fazer na hora. Na direita, eu usei dois carimbos. E ficou, assim, mais preenchido os espaços. Acho que ficou mais harmônico. Então, eu só usei aquarela por enquanto. Chegamos nas páginas de hábitos e humor e as páginas semanais. Sim, esse mês eu vou rastrear meu humor. Eu escolhi a forma que faz mais sentido para mim, que é essa forma de gráfico. E ao lado, eu aproveitei o espaço então para colocar o Habit Tracker. Eu escolhi 5: sono, alimentação, site, academia e água. Sono aqui é para dormir cedo, tá? E como decoração, eu coloquei esses balões. Eu não sei se é balão isso exatamente. É um. Não sei como chamar, na verdade. Parece um balão, né? Mas é essa decoração que remete muito à Ásia, Japão. Eu resolvi pintar com brush pen. A de sempre, que vocês já sabem. Porque eu achei que ia me agilizar o desenho, né? E a decoração, já que a aquarela
mesmo sendo nesse papel, tem que esperar um tiquinho para poder a tinta secar, né? E eu gostei mais do resultado, especificamente desse balão com a brush do que com a aquarela. Eu acho que ficou mais vivo. A aquarela ficou meio desbotada, vamos dizer assim. Já nas semanas, eu resolvi fazer uma Dutch Door e colocar o desenho na parte superior e deixar as semanas bem livres para só escrever mesmo, sem decoração, sem eu precisar desenhar cada dia ou cada semana. Então eu desenhei um templo de novo e desenhei um galinho de sakura, seria, né, a sakura. E aí na sakura eu misturei. Eu fiz primeiro a aquarela, desenhei, quer dizer, desenhei não. Eu pintei os galhos e as flores maiores. E nessas bolinhas, que seriam, não sei, cerejas, eu não sei por que tem essas bolinhas vermelhas nessa árvore, para ser bem sincera. Mas enfim, essas bolinhas eu fiz com a brush porque, assim, eu pintei primeiro a parte da aquarela e aí, enquanto eu estava esperando ela secar, eu fiz essa parte com a brush, que aí daria mais ou menos o tempo de secagem da tinta, seria o tempo que eu terminaria de fazer essas bolinhas. E eu gostei do resultado. Eu gostei do contraste entre a flor mais clara e esse vermelho bem vivo. Eu ainda tentei fazer uma sombra nessa flor, mas não ficou muito visível. Talvez se eu tivesse usado outra brush em cima da tinta de aquarela teria ficado melhor, que eu tentei fazer com aquarela mesmo, sabe? E aí eu fiz as 4 semanas e ficou assim a decoração dessas 2 páginas. E agora vamos para o final. A página que eu mais demorei foi obviamente a capa, porque ela envolvia vários elementos e coisas para pintar. E eu usei bastante aquarela, então tinha que esperar a tinta meio que secar para pintar perto, para as tintas não se misturarem. E envolvia mais complexidade também, né, de elementos e perspectiva e coisas desse tipo. O que por si só já leva bastante tempo, seja só na aquarela, que precisa de espera, quanto na quantidade de elementos. E estamos nas últimas 2 páginas, que ao invés de ser só um review, eu faço um review do mês no final das páginas, né? Antes de começar o próximo mês. Só que como a gente tá em dezembro, eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu resolvi fazer uma carta para o ano novo, contando como foi o ano e ao mesmo tempo refletindo sobre o que eu espero que o ano novo traga. E assim, então, como eu preciso de muito espaço para escrever, eu resolvi deixar 2 páginas e a decoração não vai ser tão absurda assim, porque é para escrever, né? É para fazer essa carta. Então, eu preciso de muito espaço. O que mais demorou nessa página foi que mudar o ângulo e quão perto e longe, como que esses elementos iam se encaixar mais ou menos. Tive que retirar tinta de certos lugares do carimbo para ele não ficar entintado. E aí volta e mede e vê se vai ficar bem, se vai ficar no lugar certinho,
se não vai tampar nenhuma coisa, se não vai ficar por cima de outro elemento que eu não quero. Então, essa foi a parte que mais demorou nessas 2 páginas. Eu deixei a flor com um tom de rosa mais clarinho. Eu consegui fazer um pouquinho de sombra e ficou melhor, ficou mais visível essa sombra. E aí, do lado esquerdo, eu só recoloquei a moça japonesa, que ela só apareceu na capa, e coloquei de novo o leque. O leque eu pintei todo em aquarela, tranquilo. E a roupa eu pintei com aquarela na parte azul e no vermelho eu usei a brush. E eu gostei muito mais do resultado assim, vou confessar. Que ficou melhor, o contraste ficou mais interessante entre uma tinta e outra. E aqui os desenhos das flores do kimono dela ficaram visíveis, ficaram definidas. O kimono dela ele já saiu pronto. E o que eu fiz assim de a mais foi colocar uns detalhes em dourado. Este é o meu mês de dezembro. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva, compartilhe e hypa esse vídeo, que essa é uma ferramenta que o YouTube colocou para ajudar a pequenos canais a serem impulsionados na plataforma. E assim vocês vão estar me ajudando bastante. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.